Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Programa Nova Cidade hoje cobrindo o Seminário Internacional de Resíduos Sólidos, o Intercâmbio Brasil-Estados Unidos. A gente está aqui com o Daryl Smith. Hi, Daryl. Hi, how are you? The experience of United States can help Brazil? Yes, absolutely. We're very pleased that the Brazilian Waste Trade Association invited us down to share. Estamos aqui com Daryl Smith, presidente da NWRA, que é a principal autoridade de controle e destinação dos resíduos sólidos dos Estados Unidos. Daryl, o que a experiência americana pode trazer de benefícios para o Brasil? Bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. É uma oportunidade única de trocar experiências com o Brasil, trazendo a experiência do que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, trazendo soluções para os problemas que hoje o Brasil está passando em relação à indústria, reciclagem, desafios que também temos. Passamos por desafios grandes para, por exemplo, encontrar novos mercados para os reciclados. And due to the fact that we're having issues with the Chinese market, which used to take a great deal of our recycled materials, since that's been cut off recently and is being cut off even more, we're having challenges finding markets for our recycled materials. So that's the biggest challenge we're facing in the industry right now. But other than that, we have a very healthy waste and recycling industry in the United States. Okay. O Daryl, ele coordena a NWRA, que é a entidade máxima da destinação dos resíduos sólidos nos Estados Unidos. Daryl, do you think that the same reality Brazil and the United States? The similarity? Yes. Daryl, existe muita similaridade com o Brasil? Sim, existe muito mais similaridade do que com relação à Europa, por exemplo. A Europa é uma região muito urbanizada. Já o Brasil possui grandes áreas extensas e vazias, assim como os Estados Unidos. A lot of land mass, a lot of area, and it takes a lot of logistics and a lot of planning to handle waste. So I think in that regard we have a lot in common, and Brazil can learn from our experiences. Thank you. Okay, thank you. Nova Cidade, Ideias para uma Nova Cidade. A gente está fazendo a cobertura do evento Intercâmbio Brasil-Estados Unidos de Resíduos Sólidos. Está com a gente Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Tudo bom, Ricardo? Ricardo, está tendo uma questão aí um pleito do setor da não prorrogação da questão dos lixões. Qual que é o seu posicionamento e a sua expectativa? Bom, eu quando secretário aqui em São Paulo, fui um dos maiores opositores a esses lixões. Situação vergonhosa em que vivem famílias, enfim, descumprem a lei e cometem-se, na verdade, grandes crimes ambientais.
Infelizmente, essa é uma situação que permeia muitos municípios do Brasil e que nós precisamos ter muita celeridade para incluir soluções que contemplem esses municípios, que tragam tecnologia, que apontem uma direção que seja factível. Por um lado, não apoiar os municípios parece ser algo impossível de dar certo. Se nós não os apoiarmos, eles não vão solucionar adequadamente esse problema. Por outro lado, também prorrogar os aterros de maneira linear é um desincentivo para aqueles que fizeram e estão fazendo as coisas certas. Então é preciso equilibrar esse problema e encontrar uma solução de intermediária que contemple o encaminhamento desse assunto para a solução e, por outro lado, não penalize os municípios que estão realmente em dificuldades muito grandes. Ministro, última pergunta, que você vai logo já fazer a abertura do evento. O senhor vislumbra uma solução, qual seria essa solução intermediária? O senhor dá uma luz aí para a gente. O que poderia ser uma solução intermediária? De um lado, sabendo que nós precisamos atender a lei e, por outro lado, também encontrar essa solução, nos parece que dividir o problema, seja na escala de tamanho de municípios ou uma parceria entre os municípios e os setores produtivos que têm as suas obrigações de logística reversa, encontrar um caminho que seja de conjunção de esforços entre eles. Nós já estamos desenhando isso no Ministério e queremos ter uma oportunidade agora no dia 30 de abril para lançar algumas ideias nesse sentido, que deem solução e não apenas apontem os problemas. O estudo tem como principal objetivo mensurar quais são as principais causas que os municípios hoje têm que podem surgir o lixão, a destinação inadequada, né? Então, para isso foi estimado um modelo matemático econométrico, do qual o modelo trouxe como os principais resultados: a educação, a falta de autonomia financeira em relação aos municípios e também a escala econômica. As principais causas que o município traz são principalmente relacionadas às questões econômicas. Se o município não tem uma arrecadação específica, condições que sustentem o serviço de limpeza urbana, consequentemente não vai ter condições de custear a operação do sistema. As soluções em relação a isso são principalmente em relação a investimento em relação à educação, principalmente em termos de fundamental e básico, mas também em relação a trazer disponibilidades para os municípios ter condições financeiras de trazer a operacionalização do serviço, seja por uma taxa, seja por um serviço de receitas acessórias, ou seja qualquer outro tipo de arrecadação que possa trazer autonomia para o município. Repete para mim a frase do investimento na educação, que deu uma cortada. Em relação ao investimento da educação, é importante frisar que ela é um importante fator que motiva, sim, as pessoas terem maior educação e, consequentemente, uma destinação em relação ao resíduo de maneira adequada. E dependência de receitas federais? Em relação à dependência de receitas federais, a gente vê que os municípios que têm maior dependência em relação a recursos da União Federal, da União ou dos estados, elas têm uma maior dificuldade em relação à operacionalização dos serviços. E isso, consequentemente, acaba afetando também a destinação adequada dos resíduos. E como é que o que o estudo mostrou em relação à densidade demográfica das cidades? Em relação à densidade demográfica, o estudo demonstrou que exige uma escala econômica para que os serviços possam ser viabilizados. Consequentemente, caso o município em si não tenha condições de escalas econômicas, o estudo demonstrou que soluções regionalizadas, que trazem aterros regionais, são uma alternativa em relação a trazer essa escala econômica. O que são os aterros regionais? Seriam soluções consensualizadas entre municípios de pequeno porte que estão localizados próximos entre si. Se juntariam, né? Eles se juntariam e também trariam não só apenas a questão de escala, mas também a viabilidade financeira e econômica. Fernando Barreto, presidente da Abrampa, Associação Brasileira dos Promotores do Ministério Público Ambiental. Fernando, o seminário que busca uma solução, principalmente para a questão da extinção dos lixões, a não prorrogação. Você, como membro do Ministério Público, o que você acha que os promotores podem contribuir para essa finalidade? O Ministério Público atua contra os lixões há mais de 20 anos, certo? São inúmeras as ações de serviços públicos. Praticamente todo município que teve ou tem um lixão
tem uma ação civil pública questionando. O que nós temos colocado? O aterro sanitário, ele é necessário para o planejamento urbano, para o planejamento da gestão de resíduos sólidos. Não há como você sair postergando esse prazo e achando que vai, com essa postergação, instituir os outros mecanismos de políticas públicas. Por exemplo, a questão da logística reversa, a questão da reutilização, da reciclagem. O que o Ministério vai continuar fazendo? Vai se contrapor a essa prorrogação, caso ela seja aprovada, e nós vamos suscitar dentro das ações civis públicas a invalidade dessa prorrogação. Emerson Capaz foi o relator do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Emerson, como você vê essa dificuldade da questão da erradicação dos lixões? É, na verdade, uma questão de uma pressão política dos municípios, que não faz muito sentido hoje, porque o lixão é a ponta do iceberg só. O problema está em toda a sociedade, que precisa entender que uma política nacional de resíduos sólidos não pode ficar à mercê de você postergar eternamente os lixões. Postergar o lixão é não resolver o problema, é jogar isso para frente, não cumprir uma agenda que é a agenda da sociedade civil organizada hoje. Hoje nós não podemos mais viver com lixões numa sociedade moderna como a nossa. E isso é uma questão de decisão política. Erradicar os lixões ou não é uma questão estratégica de conjunção de forças da sociedade, das prefeituras, do governo estadual e do governo federal. Todo mundo tem consciência disso. Eu acho que é um recuo ruim para o Brasil. Agora, Emerson, essa erradicação já se enxerga um movimento no Congresso para postergar mais uma vez. Você vê alguma solução intermediária, por exemplo? A solução seria, na verdade, hoje, uma articulação entre os segmentos da sociedade civil organizada, as entidades de classe e os prefeitos, que imaginam que não vão conseguir dar conta de erradicar esses lixões, porque, no fundo, é uma tentativa só de postergar. O problema vai continuar existindo. Os lixões são piores do que você tentar uma solução de erradicação deles. E eu entendo, às vezes, a falta de recursos que os municípios têm hoje, mas é exatamente essa falta de recursos que pode mobilizar a sociedade civil organizada, governo federal, governos estaduais, para que isso seja resolvido. Nova Cidade, no seminário de resíduos sólidos, intercâmbio Brasil-Estados Unidos. Estamos aqui com o Rafael Derrite. Rafael, como você vê esse esforço para a erradicação e banimento dos lixões? Você acha que dessa vez vai para frente ou vocês enxergam algum perigo nessa tentativa de prorrogação do prazo? Eu acho que é um exercício constante, né? Já se passou um certo tempo. Eu acho que é devido a essa interação, ela é fundamental para a gente poder aprender as boas práticas. Não precisamos inventar a roda, né? Tendo em vista o sucesso que já vem sendo feito lá fora. Eu acho que esse é o momento de aprender justamente com essas boas práticas. E esse tipo de evento, ele vem de encontro para isso. Nesse intercâmbio de informação, eu acho que o Brasil tem um desafio enorme. Eu acho que já chegou o momento da virada. Postergou-se muito tempo, mas eu acredito muito que com essa política de envolver setor privado e público, tem tudo para dar certo. Continuando aqui no seminário de resíduos sólidos, Luiz Gonzaga, que é o presidente da BET, uma das entidades que está organizando esse evento. Então, Luiz Gonzaga, como o senhor vê essa tentativa de prorrogação da questão da erradicação dos lixões? O senhor vê com uma ameaça? Você acha que não é dessa vez ainda que eles serão erradicados? Como você enxerga isso? Eu vejo com absoluta tristeza, porque depois de um esforço enorme desenvolvido nos últimos anos, e para ser mais preciso, mais de 20 anos, se conseguiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, o primeiro prazo, 2014, venceu, não houve a erradicação esperada. Hoje, em 2019, 9 anos depois da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós ainda temos cerca de 60% do destino dos nossos resíduos indo para céu aberto, para lixões. E eu vejo com muita tristeza que o Congresso Nacional esteja, neste momento, numa ação que visa postergar ainda mais. Nós não somos insensíveis às dificuldades dos prefeitos, dos municípios. Nós sabemos realmente que há uma falta de recursos para tal, mas achamos que há
suficiente dinheiro para se fazer aterros bons, obras de engenharia. O que precisa ser feito é talvez não, com certeza, estabelecer um modus operandi que seja bom para os municípios e também para a sociedade. Por exemplo, todo mundo sabe que isso é uma utility, que precisa de ser cobrada, assim como nós pagamos água, telefone, esgotamento sanitário, etc., nós também temos que pagar pelo tratamento e pela destinação final dos nossos resíduos, que cada vez mais estamos produzindo. Então, acho que o Congresso deveria ter a sensibilidade suficiente, e aqui há um apelo que nós fazemos aos senhores deputados, aos senhores senadores, no sentido de que haja uma contrapartida. Olha, vamos postergar até tal data, mas vamos criar imediatamente uma tributação para que os municípios possam cobrar por este serviço que é tão importante e essencial para a saúde pública. Venilton Tadini. O Venilton Tadini é presidente da ABDIB, presidente executivo da ABDIB, uma das entidades organizadoras desse simpósio internacional Brasil, Estados Unidos e Resíduos Sólidos. Venilton, um balanço desse evento. Olha, o balanço que eu posso fazer, primeiro, o sucesso na participação. Nós tivemos aqui mais de 300 pessoas participando desse evento, entre entes públicos e privados, e com isso, com certeza, o objetivo da mensagem que gostaríamos de passar está sendo atingido. O principal foco desse evento é mostrar que um país que tem dimensões continentais e que passou pelos mesmos problemas que o Brasil, no caso dos Estados Unidos, como que eles resolveram essa questão dos lixões, como a questão regulatória foi importante, como a definição de regras claras e de remuneração para esse serviço, elas são importantíssimos para que independa simplesmente de recursos dos municípios. Então, essa mensagem eu acredito que é muito importante e que justamente nesse momento onde nós temos o Executivo Federal com nova equipe, nós temos os executivos estaduais, é importantíssimo sinalizar nas suas ações junto aos prefeitos qual que é o caminho que deve ser percorrido para a gente tirar um atraso tão grande quanto aquele que foi mostrado no vídeo de início do nosso evento. Seminário Internacional de Resíduos Sólidos aqui no Hotel Intercontinental. A gente está aqui com o Marcelo Zenkner. O Marcelo, Dr. Marcelo, era promotor e agora foi alçado para ajudar o nosso país na Petrobras. Dr. Marcelo, como o senhor vê esse panorama aí, por exemplo, da questão do adiamento, por exemplo, da extinção dos lixões? Olha, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista, pela oportunidade, é um prazer estar aqui num evento tão importante. A questão ambiental, ela, assim como o combate à corrupção, é uma questão que não pode ser deixada fora de pauta em momento nenhum. O Brasil, ele passou por um longo período em que essa questão não era tratada com a devida atenção, e adiar um problema de uma importância tão grande como essa, é claro que isso gera um transtorno enorme para a população que está em busca da qualidade de vida. Então, a gente viver num meio ambiente absolutamente sustentável tem tudo a ver com o progresso do nosso país. E como que você considera a contribuição desse evento no panorama geral dos resíduos sólidos, da destinação aqui no Brasil? Olha, o que está sendo feito aqui hoje, a assinatura de um pacto de integridade pelas boas práticas e enfrentamento à corrupção, é o que há de mais moderno no mundo. Eu venho atraído exatamente por conta de uma iniciativa pioneira. Nós temos pouquíssimas outras assemelhadas a essa no Brasil, e o caminho que internacionalmente vem sendo trilhado para se alcançar os melhores resultados no combate à corrupção é exatamente a união dos empresários no sentido de coibir essa prática que é tão nefasta. Continuando aqui no Seminário Internacional de Resíduos Sólidos, agora com Marcos Roça. Ele é especialista em ações coletivas contra a corrupção. Marcos, como é que você enxerga a realização desse evento aqui? Eu acho isso aqui é um evento inusitado, né? A gente
tem poucas ações coletivas de combate à corrupção, poucos pactos setoriais de integridade no Brasil. No mundo inteiro são 117 iniciativas de combate à corrupção via ações coletivas, mas no Brasil, 117 no mundo inteiro. No Brasil são só 5. Essa é a 5ª iniciativa que a gente tem de um pacto setorial pela integridade, ou seja, de combate à corrupção. E esse setor, mais do que todos, é um setor que se mobilizou muito, independente de crise. Não precisou ter uma lava-jato, ou ter o problema das Olimpíadas, ou ter qualquer problema que teve na área da saúde, com a máfia das próteses e coisas assim. Ele se propôs voluntariamente a se autorregular, saiu na frente, ou seja, se antecipou a fazer medidas onde todas as empresas do setor possam trabalhar o lado de combate à corrupção. Então é uma coisa inédita, é uma coisa que vale a pena, e a Rede Brasil do Pacto Global da ONU e junto com o Instituto Ethos tem dado muito apoio nessa iniciativa. A gente começou desde o ano passado, no final de 2017 na verdade começou, mas o ano passado que isso tomou corpo. Nós estamos lançando hoje a cartilha de integridade do setor de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de efluentes. Então é uma cartilha que vai ser usada com casos de combate à corrupção. O que você tem que fazer para prevenir corrupção? O que você tem que fazer para dar resposta quando acontece uma coisa assim? E é usado para treinar as pessoas nas organizações. Treinar desde o catador, etc., até efetivamente a alta liderança das organizações. Então eu acho que é uma iniciativa que vai valer a pena, é um marco, eu acho, para o setor, e nós estamos aqui para dar apoio nesse sentido. Obrigado. Programa Nova Cidade, simpósio internacional com Ana Paula Bernardes, que gerencia o projeto de logística reversa na Bividro. Ana Paula, a sua conclusão aqui desse evento e a importância? Eu acho fundamental por 2 aspectos. Primeiro, pelo aspecto da geração de conhecimento em si. Eu acho muito importante que a gente esteja atento aos debates, esteja produzindo conhecimento nessa área, que embora já seja uma área que tem já tem alguma experiência acumulada, ainda a gente está construindo alicerces. E o segundo aspecto que eu acho fundamental é a gente fazer o benchmarking no caso americano, porque é um país de dimensões continentais como o nosso, provavelmente enfrenta os mesmos desafios que a gente, e a gente olhar para lá e ver que tipo de iniciativa que eles estão fazendo lá, para a gente é muito produtivo, encurta caminhos. E no encerramento do Seminário Internacional de Resíduos Sólidos, com a organização da ABDIB, e como o Márcio falou, isso aqui não é um encontro de uma entidade, é um encontro do setor, com o apoio da ABETRE, ABLP, Abrager, Abrelp e do Celurb, na pessoa do Márcio Mateus, e com a participação da principal entidade que coordena a questão dos resíduos sólidos nos Estados Unidos, National Waste. Márcio, parabéns pelo evento. Quais são as conclusões? Olha, minhas conclusões é o seguinte, que hoje nós tivemos um dia efetivamente de intercâmbio. Trouxemos técnicos que mostraram qual foi a forma que os Estados Unidos se utilizou para vencer o desafio do resíduo. Ou seja, nós somos hoje o que eles eram há um tempo atrás, há 20, 30, 40 anos atrás. E nós temos no exemplo deles um formato já estabelecido de como vencer esse desafio. Eles venceram esse desafio por meio de uma boa estrutura regulatória, por meio de uma estrutura de financiamento de serviços, de pagamento por esse serviço, de arrecadação, cobrando pelos serviços, para que os municípios tivessem recursos. E a partir daí, montar as tecnologias, estabelecer as tecnologias mais adequadas para tratar o resíduo regionalmente, ou seja, para gerar escala, gerar economia, que não basta você vai cobrar o serviço, mas você vai cobrar pelo serviço com modicidade tarifária. E isso que gera modicidade tarifária é a escala econômica, ou seja, você ter mais municípios reunidos, gerando escala, volume, para a contratação de um serviço mais barato. Ou seja, toda vez, só para que você tenha uma ideia, Renato, você pega um aterro de 200 toneladas dia ou 100 toneladas dia, pega um de 2.000, né? Você pega de 2.000, hoje você consegue cobrar
aqui no Brasil, 80, 78 reais a tonelada. Se você não tem isso, você vai fazer para um aterro menor, ele encosta em 280, quase 300 reais a tonelada recebida. É óbvio que você precisa ter escala. Individualmente, o município não consegue pagar. Então, ele não consegue pagar por várias razões. O orçamento é limitado e ele precisa instituir um modelo de cobrança em cima do poluidor pagador. Ou seja, aquele que mais gera resíduo, paga mais pelo serviço. É assim que faz. Você demanda mais do serviço público, você tem que pagar mais por serviço que você demanda. Essa é a realidade, é uma equidade. Né? É a justiça que se faz. E aqueles que não podem pagar, sejam contemplados com tarifa social. Então há muito espaço para se pagar por esse serviço e esse serviço está caindo no caixa geral, está sendo subsidiado pelo orçamento. Então tá bom, você é alguém que consome bastante, gera bastante resíduo, o outro que gera pouco está pagando igualmente por você na conta, estão dividindo a conta igualmente. Isso não é justo socialmente, não é justo economicamente e além disso asfixia o município que ele não tem orçamento para garantir esse serviço, né, concorrendo com educação, com saúde, com folha de pagamento. É óbvio que é isso. Esse foi o caminho que o mundo inteiro adotou. E a gente está mostrando aqui. E além disso, as tecnologias. Hoje o Brasil é referência em aterro. Os nossos aterros, que os americanos trouxeram aqui, é o Modern Landfill, os aterros modernos, com aproveitamento de gás, com geração de energia, com captação de chorume, você vê fazendo do chorume água limpa. Nós temos todas as tecnologias, nós temos todas as soluções. Não defendemos o aterro por defender o aterro. É que no momento do Brasil, para a realidade econômica do Brasil, o aterro, como você viu hoje, como o americano mostrou, é a tecnologia mais barata. Depois dela, a que custa menos, custa 5 vezes o custo do aterro. Se nem a tecnologia mais barata para a erradicação dos lixões, que é o aterro sanitário, o Brasil está conseguindo pagar, como conseguir pagar algo que custa 5 vezes mais? Então é isso que a gente precisa deixar claro. E o americano ele é muito pragmático, ele não joga dinheiro fora, ele não faz iniciativas que não adota iniciativas que não tenham viabilidade econômica, que não tenham início, meio e fim. Essa é a preocupação, é isso que nós viemos aprender um pouquinho aqui hoje. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.